Como Roberto Dinamite morreu? Roberto Dinamite foi um jogador brasileiro, que fez um enorme sucesso no século XX, jogando especialmente pelo Vasco da Gama, clube que se tornou sinônimo de sua carreira. Seus recordes durante sua trajetória foram impressionantes, o tornando um dos principais artilheiros da história do futebol brasileiro. Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, nasceu em 13 de abril de 1954, no bairro de São Bento, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Seu pai era funcionário público, e sua mãe uma dona de casa. Desde pequeno Roberto demonstrou interesse pelo futebol, e sempre que podia era visto jogando futebol em seu bairro. Seu pai, como funcionário público, conseguia manter a casa e Roberto pôde ter uma infância sem preocupação. Porém, em 1966, aos 12 anos de idade, Roberto precisou ser submetido a uma cirurgia nas pernas, o que poderia acarretar num futuro longe dos campos de futebol. Sua cirurgia foi um sucesso, e pouco tempo depois, o jovem já estava novamente praticando o esporte que tanto gostava. Aos 13 anos, ele já jogava no São Bento, um clube local de Duque de Caxias, onde seu talento começou a brilhar. Nessa época ele era conhecido pelo apelido de Calu, e já se destacava por sua habilidade em marcar gols. Foi nesse período que um olheiro do Vasco da Gama, Francisco Souza Pereira, notou o jovem Roberto e o levou para treinar no Clube Cruzmaltino. Em apenas um ano de treinamento intensivo no Vasco, Roberto ganhou 15 quilos de massa muscular e aprimorou suas habilidades, especialmente suas jogadas de cabeça e chutes potentes. Aos 17 anos, em 1971, teve sua estreia na equipe principal durante o Campeonato Brasileiro, momento em que recebeu o apelido pelo qual seria conhecido mundialmente, Roberto Dinamite. O apelido surgiu após uma reportagem do Jornal dos Esportes referir-se a ele como o Garoto Dinamite, em alusão à potência de seus chutes. Nessa partida de estreia ocorrida em 14 de novembro de 1971, o Vasco da Gama entrou em campo contra o Bahia, onde, apesar da derrota por 1-0, o time do Vasco se classificou para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Apenas 11 dias depois, em 25 de novembro de 1971, no estádio do Maracanã, Roberto Dinamite marcaria seu primeiro gol pelo Vasco em um jogo contra o Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu por 2-0, e Dinamite, entrando como substituto, não apenas marcou o gol, mas também deixou sua marca na memória dos torcedores. Com um drible que ultrapassou 4 defensores, ele finalizou a jogada com um gol espetacular, que lhe rendeu a manchete Garoto Dinamite explodiu, nos jornais do dia seguinte. Logo no começo de sua carreira, Roberto conhece e se apaixona por Jurema, uma viúva, 6 anos mais velha e com um filho. O casal se conheceu de forma inusitada dentro de um ônibus, e começaram a namorar em um baile de carnaval. O relacionamento não agradou ninguém que estava próximo ao jogador e nem mesmo a torcida do Vasco. Todos entendiam que o relacionamento iria prejudicar o desempenho e o futuro do brilhante jogador, mesmo assim Roberto não deu ouvidos às críticas, e levou seu relacionamento com Jurema para frente. Com o tempo, o casal ganhou a aceitação e o carinho da massa vascaína, e Jurema se tornou uma figura fundamental na vida pessoal e na carreira de Dinamite. Em sua primeira passagem pelo Vasco, Dinamite conseguiu feitos incríveis. Em 1974, apenas 3 anos após sua estreia profissional, ele foi peça-chave na conquista do Campeonato Brasileiro, o primeiro título nacional do Vasco, marcando o início de uma série de sucessos que se seguiram. No ano seguinte, ele foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira, e em 1978, disputaria sua primeira Copa do Mundo, realizada na Argentina. Sua fama de jogador fora de série atravessou o Atlântico, e em 1980, começaram a surgir especulações de que Roberto Dinamite estaria se transferindo para o time espanhol do Barcelona. Antes mesmo do contrato estar formalizado, já havia um sentimento de revolta entre os torcedores cruzmaltino, até mesmo os torcedores mais famosos do time da Colina, manifestaram publicamente o sentimento de insatisfação com a transferência. Entre essas pessoas estavam os cantores Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Paulinho da Viola, e o apresentador Chacrinha. Roberto Dinamite chegou ao Barcelona no início de 1980, após seus primeiros anos de sucesso no Vasco. Sua estreia foi promissora, marcando 2 gols.
No entanto, sua passagem pelo Barcelona foi breve, disputando apenas 11 jogos e marcando 3 gols antes de retornar ao Vasco. A troca no comando técnico do time espanhol pouco antes de sua estreia foi um dos fatores que contribuíram para sua rápida volta ao Brasil. Apesar de sua curta estadia, a experiência de Dinamite no Barcelona é lembrada como um momento significativo na carreira do jogador. Ele foi o quinto jogador brasileiro a vestir a camisa do clube catalão, em uma época em que não era comum a transferência de atletas do Brasil para times da Europa. 3 meses após sua saída, Dinamite retorna para o Vasco da Gama. Seu retorno ocorreu principalmente pela pressão da torcida, que além de sentirem falta do ídolo, temiam que ele pudesse se transferir para o time rival Flamengo. Logo em sua primeira partida, Dinamite mostrou o grande jogador que era, e marcou 5 gols numa partida ocorrida no dia 5 de maio de 1980, contra o time do Corinthians de Sócrates. Em 1982, Roberto Dinamite foi convocado para sua segunda Copa do Mundo. Dinamite, que havia sido convocado para substituir Careca, contundido, chegou à Espanha 2 dias antes da estreia do Brasil no torneio. Apesar do clamor popular por sua presença em campo e do seu reconhecido talento, Dinamite acabou não sendo utilizado pelo técnico Tele Santana, que preferiu manter Serginho Chulapa como centroavante titular. A decisão de Tele foi controversa, especialmente considerando que Dinamite era um artilheiro nato, e poderia ter contribuído com sua habilidade em finalizações. No entanto, ele permaneceu no banco durante os jogos, e o Brasil, apesar de encantar o mundo com seu futebol, acabou sendo eliminado pela Itália no Estádio Sarriá, em uma partida que entrou para a história. A não utilização de Dinamite na Copa de 1982 é vista por muitos como uma das grandes injustiças do futebol. Em 1983, Roberto Dinamite vai passar por um drama familiar. Neste ano, a saúde de sua esposa Jurema começou a deteriorar-se, devido a uma doença inflamatória que afetou o funcionamento de seus órgãos. Ela entrou na fila de espera para um transplante de rim, e enquanto isso, realizava sessões de hemodiálise. Em 1984, Jurema não resistiu e faleceu durante uma cirurgia para a introdução de um catéter. Durante os mais de 10 anos de relacionamento, Dinamite e Jurema tiveram 2 filhas, Thalita e Luciana. A morte de Jurema foi profundamente sentida não só por Roberto Dinamite e sua família, mas também pela torcida do Vasco, que demonstrou um imenso carinho por ela. Cerca de 5.000 pessoas compareceram ao seu enterro, e no jogo seguinte à sua morte, o placar eletrônico do Maracanã homenageou-a com os dizeres: Jurema, um símbolo, um exemplo. 3 anos após a perda de Jurema, Roberto Dinamite casou-se novamente, desta vez com Liliane, com quem permaneceu até o fim de sua vida. Com ela, ele teve mais 2 filhos, Roberta e Rodrigo. No final da década de 80, a carreira de Roberto Dinamite já estava se encaminhando para seu final, e ele ainda consegue realizar uma ótima temporada pela Portuguesa. Roberto, após uma temporada no time do Canindé, retorna para o Vasco para jogar a temporada de 1990. Em 1991, Dinamite foi dispensado do Vasco, um movimento que chocou muitos, dada sua longa e ilustre carreira no clube. No entanto, ele não se aposentou imediatamente. Antes de encerrar sua carreira no Vasco, Dinamite teve uma passagem pelo Campo Grande Atlético Clube, onde brilhou e ajudou a equipe a alcançar uma despedida honrosa. A despedida oficial de Dinamite dos gramados aconteceu em fevereiro de 1993, em um jogo que simbolizou o fim de uma era para o Vasco e para o próprio jogador. Dinamite terminou sua trajetória pelo time da Colina, como o maior artilheiro da história do Vasco, com 708 gols, e detém o recorde de mais jogos disputados pelo clube, com 1.110 partidas. Além disso, ele é o maior artilheiro do estádio de São Januário, com 184 gols, e se destaca por ser o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Assim que deixou os gramados, o agora ex-jogador vai desbravar uma carreira na política. Sua entrada na política ocorreu em 1992, quando foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo PSDB. Demonstrando a mesma paixão e dedicação que tinha nos campos, Dinamite logo se destacou, e 2 anos depois, em 1994, foi eleito deputado estadual, cargo para o qual foi reeleito por 4 vezes consecutivas, em 1998, 2002,
2006 e 2010. Durante seu tempo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Dinamite foi conhecido por sua defesa dos direitos dos atletas e pelo incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento humano. Ele também atuou em diversas comissões e foi um dos primeiros esportistas de destaque a trilhar um caminho significativo na política brasileira. Além de sua atuação legislativa, Roberto Dinamite também assumiu a presidência do Vasco da Gama, entre 2008 e 2014, período em que buscou modernizar o clube e fortalecer as categorias de base. Durante seu mandato, Dinamite enfrentou a dura realidade de um clube endividado e com desafios estruturais. Na sua presidência, o Vasco foi rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história em 2005. Mesmo retornando à série principal no ano seguinte, o rebaixamento deixou sua gestão marcada de forma negativa. Em 2011, foi o melhor ano de sua gestão, ano em que o Vasco conquistou a Copa do Brasil em 2011, e chegou na semifinal da Copa Sul-Americana, e terminou o Campeonato Brasileiro em segundo lugar. Em 2013, o Vasco, com o elenco já enfraquecido, e enfrentando uma crise financeira, caiu novamente para a Série B, terminando a trajetória de Roberto Dinamite como dirigente. Apesar dos altos e baixos na presidência do clube, Roberto Dinamite nunca deixou de ser ídolo do Vasco, e nos seus últimos anos ainda era uma figura importante dentro do clube. Em seus últimos anos, o ex-jogador ainda estava morando ao lado de sua segunda esposa, Liliane, e era muito próximo de seus 4 filhos. Diferente de muitos jogadores que levavam uma vida festeira, e com pouca dedicação à família, Roberto até seus últimos anos estava perto de seus entes queridos. No dia 23 de dezembro de 2022, o ex-jogador foi internado em um hospital da Barra da Tijuca, e precisou passar por cirurgia de emergência por conta de uma obstrução em parte do intestino. Devido à cirurgia, ele precisou passar a noite de Natal internado. Ele só foi receber alta no dia 31 de dezembro. Poucos dias depois foi divulgado que durante sua internação, foi descoberto um câncer, e que o ex-jogador estava prestes a iniciar tratamento de quimioterapia. A revelação da doença causou uma certa comoção entre os torcedores do Vasco e até mesmo das outras torcidas, que desejavam que o ídolo vascaíno melhorasse o mais rápido possível. Em 20 de agosto, Roberto passou por outra cirurgia para a retirada do tumor. A luta por sua vida durou em torno de um ano, após a descoberta do câncer, e no dia 8 de janeiro de 2023, quando estava internado no Hospital Unimed na Barra da Tijuca, seu corpo não resistiu à doença e o ex-jogador veio a falecer. Roberto Dinamite morreu no dia 8 de janeiro de 2023, em decorrência de um câncer coloretal. Ele estava com 68 anos. O velório de Roberto Dinamite foi realizado no estádio de São Januário, casa do Vasco da Gama. Milhares de torcedores fizeram fila por horas para prestar suas últimas homenagens ao ídolo, que teve seu corpo velado no centro do gramado. A imagem do caixão de Dinamite sob a arquibancada lotada emocionou a todos os presentes. Durante o velório, diversas personalidades do futebol e da política compareceram para prestar suas últimas homenagens a Roberto Dinamite. Amigos, ex-companheiros de equipe e até mesmo rivais, demonstraram seu respeito e admiração pelo ídolo cruzmaltino. Após o velório, o corpo de Roberto passou a noite na capela do estádio, local que no dia seguinte seria realizada uma cerimônia para familiares e convidados. O corpo de Roberto Dinamite foi enterrado no cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. Roberto Dinamite foi muito mais do que um jogador de futebol, ele foi um ícone, um símbolo e um verdadeiro ídolo para milhões de brasileiros, em especial para a torcida do Vasco da Gama. Seu legado transcende os campos de futebol e continua a inspirar gerações de torcedores e futuros jogadores de futebol. E foi assim que Roberto Dinamite morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.